Gente, vamos falar um pouquinho de folga e prorrogação do feriadão. Com os comandos das principais comissões ainda indefinidos, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal esticam a folga do Carnaval e as sessões com votação só voltam agora em março. E eu quero entender um pouquinho o que vocês pensam sobre isso, meu querido Mano Ferreira. Ou seja, a folga, ela está um pouquinho maior ainda. Quando a farra é com o dinheiro dos outros, é sempre muito boa de ser feita, né? É exatamente isso que está acontecendo. O Congresso brasileiro é, do ponto de vista de custo, em comparação com a renda média do país, o mais caro do mundo. O custo por parlamentar do Congresso brasileiro em relação à nossa renda média, ou seja, o que nós, cidadãos, ganhamos, é 528 vezes maior. Ou seja, o custo por cada parlamentar sozinho custa 528 vezes o que nós ganhamos na média. O segundo país que tem a pior relação nesse sentido são os nossos irmãos argentinos. E eles, no caso lá, são 228 vezes mais caro um parlamentar em média do que o cidadão. Ou seja, o segundo país com a pior relação custo do Congresso versus renda média é menos da metade do custo do Brasil. Ou seja, a gente está sustentando uma casta patrimonialista que se serve da sociedade em prol dos seus próprios benefícios. Outra coisa que eu acho importante, Paulo, é que a gente sabe que a política possui ciclos de mudança. E assim que um novo presidente é eleito, por definição na ciência política, o melhor momento para engatar uma agenda de reformas. Primeiro ano é o mais importante do governo. Exato, porque o capital político do governo é maior. Ao longo do tempo, ele vai gastando esse capital político e a aprovação de reformas fica mais difícil. O que quer dizer que nós começamos o governo sem ter uma agenda clara por parte do governo na relação com o Congresso, dando uma folga aí de um trimestre, basicamente, ou seja, no ano mais importante para aprovar mudanças que podem ajudar o país a voltar ao rumo de crescimento, o que a gente está assistindo é vagarosidade, é férias. Deixa eu só fazer um break aqui para quem nos acompanha pelo rádio. Nós estamos ao vivo na Jovem Pan, são 11h34 nesta sexta-feira. Elaine, o que você pensa sobre isso? Não me admira para um governo que gasta dinheiro ainda com telegrama, tem orçamento para mandar telegrama. Realmente é triste, é o que você disse, menos da Argentina, que já é 200%, é muito alto, é menos da metade do que a gente gasta. Teria que ter uma reforma administrativa, né? Com certeza. Administrativa e cortes de despesas na carne, mas que são impopulares, né? Porque você vai estar falando em cortar servidor público, em cortar benefícios, né? E não estou falando servidor público que ganha R$1.500, porque não é aquele cara lá, né? É o servidor público que tem regalias, que ganha R$40 mil por mês, que tem, né? Pois é, e é uma responsabilidade compartilhada. Repito, o Congresso é responsável por isso, porque devia ter a capacidade de avançar uma agenda, e o governo, que não manda uma agenda. A gente não sabe qual é a âncora fiscal, não sabe qual é a reforma tributária que de fato vai ser avançada ou não, apesar, enfim, do Bernardo Api ser um grande especialista e ter uma proposta conhecida, a gente não sabe até que ponto o governo vai bancar a proposta dele. O governo fica batendo cabeça, não pauta no Congresso, o Congresso tira férias. Esse ponto, Ale, do Mano é interessante, né? Porque 2024, a partir de 2024, vai ser muito difícil a gente ver qualquer tipo de assunto espinhoso ser tratado no Brasil, né? Pois é, você vê que a gente vive nesse eterno ciclo. Ano passado, é ano de eleição. Aí, ano passado, o que o Congresso fez? Ficou basicamente discutindo orçamento secreto e tentando o orçamento. A gente tem que lembrar que quem manda na Câmara hoje é o Arthur Lira, que era até ano passado um grande apoiador e aliado de Jair Bolsonaro. Ele fez o que pôde para tentar reeleger o aliado, então foi uma PEC atrás da outra para estourar o teto de gastos e gastar o que podia, e quase conseguiu, né? Foi a tentativa de reeleição mais cara da história do Brasil, mas agora
depois desses meses todos, onde o que menos estava em pauta era o eleitor, era o cidadão, agora, mas também não dá para trabalhar em janeiro, mas também não dá para trabalhar em fevereiro, entendeu? Então, assim, é um ciclo muito difícil de quebrar, né? E aí, vocês estão lembrando, aí ano que vem, mesma coisa, também ano que vem, né, eleição e tal. Então, quando que eles trabalham? Né, que a gente gasta essa fortuna. E, por incrível que pareça, são coisas muito conectadas. Quanto mais você gasta, mais poder esse pessoal tem e mais blindado eles ficam da cobrança da sociedade. Por isso, muito cuidado quem quer Estado grande, quem quer Estado interventor, porque a história mostra, em qualquer lugar, quanto mais Estado, pior. Entendeu? Então, assim, enquanto você não tiver um Estado do tamanho minimamente necessário para fazer o país funcionar, o poder descentralizado, que é outro ponto importante, mas não ficar tudo concentrado em Brasília. Então, você ter mais força nas câmaras estaduais, nas câmaras municipais, para você ter essa cadeia de dinheiro um pouco mais descentralizada, pelo menos. Enquanto não se fizer isso, é muito difícil você avançar e você imaginar que no reinado de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco isso vai acontecer, é sonho de uma noite de verão.